Bem, pessoal, nós seguimos com nossos estudos de processo penal. Vamos lembrar que nós estamos aqui numa sequência de aulas sobre os procedimentos incidentais. Nós já vimos em aulas anteriores as questões prejudiciais, vimos as exceções e agora nós vamos ver nessa nossa aula o conflito de jurisdição. Então, lembrando que quando o Código de Processo Penal nos propõe nesse título, esse conjunto de soluções processuais, o que o Código está nos fazendo é nos presenteando com soluções processuais preparadas, pensadas para situações específicas. Então aqui nós vamos olhar para situações específicas, situações pontuais, que com isso a gente vai ter a possibilidade de, em apresentando determinado tipo de problema, de incidente processual, ir ao Código e trazer aquela solução customizada, pensada para aquele tipo de evento. Então nós vamos enxergar aí nessa solução aquele pacote preparado para esse tipo de evento processual não obrigatório, é um evento que não é obrigatório, pode ou não acontecer, mas em acontecendo, o Código já nos fornece aí uma solução gestada, pensada previamente para isso. Tá? Nós vamos conversar então sobre o conflito de jurisdição. Aqui eu queria voltar um pouquinho para que a gente entendesse que a jurisdição, que nada mais é do que a capacidade que o Estado tem de decidir o direito, declarar o direito no caso concreto, ou seja, a jurisdição é a função do Estado onde aquele Estado, diante de uma determinada situação de conflito, de lide, vai efetivamente indicar que a gente vai ter na jurisdição esta forma de solução de conflitos. Então, a jurisdição representa a forma através da qual o Estado vai resolver aquela determinada lide. Em teoria, essa jurisdição é una. Essa jurisdição é uma coisa só. Ou seja, a capacidade que o Estado tem de declarar o direito no caso concreto é algo uno. Não vai passar necessariamente por divisões. Quando nós estudamos lá atrás a competência, eu falei para vocês que a jurisdição é uma só. Tanto é que a qualidade da jurisdição, no que diz respeito à capacidade de sua efetivação, não vai mudar do juiz de primeiro grau até o Supremo Tribunal Federal. Não muda. Porém, o que nós vamos perceber é que a repartição dessa jurisdição, a divisão dessa jurisdição, para que ela seja melhor exercida, o que dá ensejo ao conceito que nós estudamos de competência, essa sim pode ser dividida. Então a jurisdição, no que diz respeito à sua efetividade, à qualidade da sua execução, é uma só. Mas, quando eu divido essa jurisdição, eu reparto essa jurisdição, eu vou ter aí efetivamente a ideia de que essa divisão gera a competência. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente vai para o Código de Processo Penal e lê conflito de jurisdição, na verdade, o melhor nome seria conflito de competência. Porque como a jurisdição é uma coisa só, é difícil a gente imaginar o conflito dela com ela mesma. Né? Então, na verdade, o que eu teria, né, para que a gente possa situar isso melhor, seria um conflito de competências, ou seja, dentre aqueles órgãos que são inegavelmente detentores da jurisdição, no exercício prático deles, seguindo aquelas regras que nós já estudamos em aulas passadas de competência, eu poderia ter aí um conflito de competência, um conflito entre eles, que seria aí sim um conflito de competência, não um conflito de jurisdição. De toda forma, nós temos no Código de Processo Penal, a partir do artigo 113, a ideia do conflito de jurisdição. Então, lembrando, tecnicamente, teoricamente, talvez a melhor linguagem fosse que nós tivéssemos o conflito não de jurisdição, mas de competência. Mas o Código de Processo Penal adotou
usou como elemento central o conflito, ou como nomenclatura, melhor dizendo, o conflito de jurisdição. Afinal de contas, o que é isso? O que é o conflito de jurisdição? O conflito de jurisdição se estabelece quando eu tenho dois órgãos judiciais, dois órgãos jurisdicionais, que se consideram ambos competentes ou ambos incompetentes. Então eu tenho aqui dois órgãos com competência judicial, onde ambos se consideram competentes para julgar, para processar e julgar aquele determinado evento, ou ambos se consideram incompetentes para processar e julgar aquele determinado evento. Então, o que nós vamos ter aqui é uma duplicidade de competência ou uma duplicidade de incompetência. Daí nós vamos falar em conflito de jurisdição positivo ou negativo. O que é o conflito de jurisdição positivo? Ambos os órgãos judiciais consideram-se competentes para processar e julgar aquele determinado fato. No conflito negativo, ambos os órgãos consideram-se incompetentes para processar e julgar aquele determinado fato. Então, no conflito positivo, os dois estão trazendo para si a responsabilidade de julgamento, né, de processamento e julgamento. No conflito negativo, ambos consideram que não são competentes para tratar daquele determinado tipo de cenário, daquele determinado tipo de processo. Então, o que eu tenho aqui é uma divergência entre esses órgãos de jurisdição, onde eles vão ter efetivamente um conflito gerado, onde os dois dizem: esse fato é meu, esse processo sou eu que vou cuidar, sobre esse fato sou eu que vou julgar. Ou ambos dizem: não sou competente, isso aqui é da competência do outro. Então imagina, por exemplo, o seguinte cenário: o Ministério Público oferece uma ação penal, uma vara do júri, por homicídio doloso, evidentemente. O juízo daquela vara, ao analisar aquela denúncia, diz: não, na verdade, pelos elementos que constam aqui do inquérito, esse processo não deve se desenvolver aqui, porque na verdade não é um homicídio. Pela análise que eu faço, o que nós temos aqui é um latrocínio. E ele envia isso para uma vara criminal. Em chegando na vara criminal, o que é que o juiz da vara criminal diz? Não, aqui está claro, pelos elementos de prova que existem nesse inquérito, está absolutamente claro que o que nós temos aqui é um latrocínio, é um homicídio. Nada de latrocínio, de roubo seguido de morte. O que nós temos aqui, efetivamente, é um homicídio. E ele devolve esse feito, ele devolve esse processo para aquela vara do júri. Então veja, ambos estão se recusando a processar, porque entendem que sobre aquele fato não tem competência. Qual é a solução? Nesse caso, um dos dois juízos, não necessariamente o primeiro ou o segundo, um dos dois, pode suscitar o conflito de jurisdição. Neste exemplo, um conflito negativo de jurisdição, já que ambos estão dizendo não tenho competência para tratar da matéria. O que é que vai acontecer aqui? Este conflito será encaminhado ao tribunal, né? No caso da Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça, no caso da Justiça Federal, o Tribunal Regional Federal, e o Tribunal de Justiça, ou o TRF, irá decidir diante daquele caso concreto. Claro que a análise é uma análise sempre casuística, né? Eu preciso verificar os elementos, né, de detalhe, né, efetivo daquele caso. Ele vai decidir sobre se é o juízo A ou o juízo B que tem competência para enfrentar esse tipo de situação. Então, nesse caso, cabe ao tribunal, repito, de justiça ou o Tribunal Regional Federal, decidir e enfrentar essa questão. Conflito positivo é a mesma coisa. Então, eu tenho um fato que, por alguma circunstância, naquele fato, eu estou processando em dois juízos diferentes, os dois se consideram competentes. Isso é muito comum, por exemplo, quando você tem um determinado crime ambiental, em que uma parte foi praticada numa área estadual de proteção, outra federal. Eu tenho, pelo mesmo fato, um processo na Justiça Federal, outro na Justiça Estadual.
ou às vezes são crimes conexos em que há uma conexão, devem estar reunidos num único feito, mas eles estão em processos diferentes. Então tudo isso é exemplos de conflitos positivos, ou seja, os dois juízos eles irão efetivamente considerar-se competentes. Da mesma forma, um dos dois ou uma das partes pode suscitar o conflito ao tribunal, né? Então caberá ao tribunal, nesse caso, fazer o julgamento para decidir qual daqueles juízos é competente. Veja o que diz aqui o artigo 114 do Código de Processo Penal. Haverá conflito de jurisdição, inciso 1º, quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso. Inciso 2º, quando entre elas surgir controvérsia sobre a unidade de juízo, junção ou separação de conflitos. Portanto, conflito positivo ou conflito negativo. Artigo 115. O conflito poderá ser suscitado pela parte interessada, por órgãos do Ministério Público, junto a qualquer dos juízes em dissídio, ou por qualquer dos juízes ou tribunais da causa. Então, tanto a parte, no caso a defesa, quanto o MP, quanto o próprio juízo, pode suscitar. A decisão do tribunal, quer de justiça, quer o TRF, é somente sobre quem é o juízo competente. Ele, obviamente, não vai se miscuir, ele não vai decidir sobre o fato em si. Ele vai decidir apenas sobre quem seja o juízo competente. Nada além disso, certo? Nada vai além disso. Então, ele vai decidir apenas sobre esse determinado tipo de incidente. Ou seja, quem é o juízo que vai ser competente. E aqui tem uma peculiaridade. Se eu estiver falando de juízo de conflito positivo, onde os dois estão processando aquele determinado evento, o tribunal, cautelarmente, liminarmente, antes de decidir sobre quem de fato é competente, ele pode dizer, olha, cabe ao juízo A somente ele seguir com o processo, para o juízo B. Se o conflito for negativo, também de forma cautelar, de forma liminar, o tribunal pode dizer, olha, deverá seguir com o processo o juízo A, para que eu tenha algum tipo de juízo competente, porque muitas vezes isso tem um impacto muito grande em questões de prisão, de provas. Por exemplo, um caso que eu já vi uma vez, o cidadão foi preso no processo, ou numa comarca, o juiz ele decretou a preventiva, depois considerou que era incompetente, que na verdade a competência era da comarca de Fortaleza, remeteu o processo à comarca de Fortaleza. Chegando na comarca de Fortaleza, o juiz da comarca de Fortaleza disse, não, na verdade a competência é lá do interior. Então veja, o juiz do interior dizia que era a comarca da capital dizia que era o juiz do interior. Tinha um conflito aqui negativo. Mas eu tinha um indivíduo preso por ordem do juízo do interior preventivamente. Então o tribunal precisou, nesse caso, ao ser suscitado aí o conflito, dizer, olha, vou resolver o conflito, mas liminarmente fica a competência do juízo do interior, até para lidar com as questões referentes à prisão cautelar, eventualmente uma revogação de prisão, um relaxamento e etc. Daí a importância de você, mesmo visualizando um conflito negativo, mesmo antes de julgar, mesmo antes de enfrentar de forma definitiva, resolver liminarmente, dando a um dos juízos a competência liminar para enfrentar aquele tipo de situação. Tá? Então o que a gente percebe aqui? Conflito de jurisdição, eu tenho dois órgãos de jurisdição considerando-se competentes ou incompetentes, e nesse caso eu vou resolver declarando um deles competente. Quer negativo, quer positivo seja o conflito. E compete a quem? Compete ao Tribunal de Justiça ou TRF. Lembrando que tanto as partes, quanto o próprio MP, quanto efetivamente os juízos podem suscitar isso. Caberá ao tribunal analisar só a questão da competência, ele não discute o mérito do processo, ele discute só a questão da competência e, principalmente, ele pode, em caráter liminar, determinar que um dos juízos será, ou permanecerá, ou ficará como juízo competente enquanto ele resolve a questão como um todo. Tá? Então, lembrando, esse é o nosso conjunto de aulas, a gente tem uma aula dedicada aí a cada um desses procedimentos incidentais.